Glauber, a mobilização só acontece quando afeta a elite. E elite de verdade, tá? Os juízes, os desembargadores, os promotores. Isso gera movimentação, isso gera mobilização, porque eles que são capazes realmente de afetar a vida de um político, a candidatura dele. A próxima notícia é para chocar, é para impactar, porém não é nenhuma novidade, porque não poderia ser diferente, né? Bom, polícia investiga a cobrança de taxas em condomínios na Zona Norte. Como é que pode? Agora tu tem uma assembleia no condomínio, ordem do dia, aprovar o pagamento no valor de R$ 1.800 para a comunidade do Morro do São José a partir do mês de maio de 2025. Agora tu imagina, você vai estar dentro da tua reunião, dentro do seu condomínio, e o síndico vai falar: quem é a favor de pagar R$ 1.800 por tráfico? Levante a mão. Aí todo mundo levanta a mão. Quem não levantar? Ih, rapaz, esse cara tá na mira. Que bizarrice, bizarrice. Bom, não é tão bizarrice, né, gente? Não é tão bizarrice. Se o morador na favela já passa por isso, se a milícia já faz isso há anos e anos e anos, apenas chegou nos condomínios. A hora vai chegando para todo mundo. Vai chegar o momento que nós teremos Zona Sul, agora é Zona Norte, vai chegar na Zona Sul, a moda vai pegar, aumenta a receita do tráfico, aumenta o poder contra o Estado. Governantes, se vocês não fizerem nada, daqui a pouco eles vão cobrar uma taxa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eles vão cobrar uma taxa de quem? Do governo do Estado? Não sei, né? Ou vão parar de pagar a taxa, porque eles não precisam mais, porque eles não têm mais medo. Bom, Miqueias, taxa em condomínio, Miqueias. Alguma novidade? Mas impacta, né? Por favor, irmão. Nenhuma novidade, Glauber. Infelizmente, mais uma vez o apocalipse está chegando pra gente. E não é a primeira vez que esses traficantes ali, Morro de São José, Morro da Serrinha, estão cobrando essas taxas. Você falou que eles em breve vão estar cobrando taxa do Estado? Em breve não, isso já está acontecendo. A gente tem a construção ali do Parque Piedade, no bairro de Piedade, Zona Norte, do ladinho de Madureira ali. E eles cobraram 500 mil da prefeitura para autorizar a obra. Nós tivemos uma situação semelhante também em Niterói, no Morro da Viradouro, que a prefeitura estava fazendo lá obras de contenção, ou seja, para não deixar o morro cair na cabeça do morador, e o traficante foi lá cobrar dinheiro da prefeitura, ou paga ou não tem obra. Acabou, Glauber, não tem mais respeito. Esses criminosos estão sem limites. Inclusive, chegaram a cobrar dinheiro da construtora que estava fazendo um novo prédio do Ministério Público no Rio. E o que mais chama atenção nisso tudo é que antigamente era muito comum esse tipo de cobrança acontecer tanto por parte do tráfico quanto por parte da milícia dentro das comunidades, nos territórios que teoricamente são dominados por eles. Agora, essa cobrança está acontecendo no asfalto, na pista, fora da comunidade. O Parque Piedade é bem na principal, ao lado da estação de trem, num lugar muito tranquilo. Se esses caras estão cobrando o dinheiro para autorizar uma obra ali, é justamente porque eles consideram que para eles vai ser fácil descer o morro com as armas e com os fuzis, atirar nos trabalhadores, porque eles não vão atirar no prefeito, eles vão atirar em quem estiver fazendo a obra. Eles vão chegar ali e vão oprimir quem estiver fazendo a obra. Então eles vão descer o morro, vão vir na pista, atirar no trabalhador, atirar no engenheiro e voltar para o morro sem ser incomodado. Essa é a linha de visão desses criminosos. Eles estão descendo o morro para oprimir todo mundo. E já estão cobrando taxas do Estado e da Prefeitura. Só que eu destaco o seguinte, você falou, talvez eles cobrem taxa também da Alerj. Eu acho que da Alerj eles não vão cobrar taxa. Talvez para alguns membros da Alerj eles possam estar pagando comissão pela taxa que eles já cobram, porque não é possível os nossos deputados verem isso tudo acontecendo e não fazerem nada. Pois é, ou até provavelmente trabalhando em sociedade, ou sendo madrinha ou padrinho, né? Porque nós temos investigação nesse sentido, as coisas não necessariamente dão em alguma coisa concreta, né?
Por isso que eu sempre sou um crítico dos argumentos que faltam provas, o processo foi arquivado, no final ainda não teve o trânsito julgado, enquanto isso demora 20, 30 anos, né? Nós temos diversos escândalos na Alerj, deputados ligados à milícia, deputados ligados ao tráfico, e nessa nós temos aí um avanço da criminalidade sem que a Alerj faça a sua parte, sem que o governo do estado faça a sua parte, sem que o governo federal faça a sua parte. E, como a gente diz, tá chegando para todo mundo. Tá chegando para todo mundo. Se os caras já dominam todo o território, você olha um prédiozão lá com 18 andares, mais de 50 famílias, você não vai cobrar nada? O comércio paga, todo mundo paga. O prédio vai pagar também. E vou dizer mais, hein? Provavelmente vão achar esses R$ 1.800 pouco. Porque R$ 1.800 para dividir para 50? Não, pô. Já essa taxa vai aumentar se o Estado não fizer nada. Batata, por favor. Você sabe o que é que mais me deixa indignado? Quando houve a operação lá no complexo, apareceu uma porrada de artista, gente aí interessada. Olha, não pode haver operação, porque cerceia o direito de ir e vir. Na Constituição é previsto. E o policial oprime meu morador oprimido. Aqui, ó, não pode. Por cadê eles? Porque tem um montão de morador aí oprimido. Estão cerceando o direito de moradia do cara, pô. Estão cobrando dinheiro do cara que tá morando lá. Cadê eles gritando? Pô, não pode cobrar não. Que aí, ó, estão oprimindo o morador. Não aparece um. Nenhum. Esse é o problema. Nenhum. Qual é a força que deveria ter uns caras desses? Qual é a clareza que deveria ter qual é o tipo de peso que deveria ter uma opinião dos caras desses? Porque ninguém aparece, eu não vi órgão nenhum, eu não vi nenhum tipo daqueles, não vi um artista reclamando, atenção o que eu queria? Eu queria enfiando o dedo na cara da polícia. Vambora, polícia! Isso não pode existir não, ó. Os meus amigos, meus moradores, tudo oprimido lá, ó. Eu não vi ninguém. Eu vi uma notícia, uma investigação e um pobre de um morador aí denunciando, desesperado, para ele não ser identificado, senão ele vai ser morto. Ô, Batata, a má notícia, cara, é que na minha interpretação, em vez de existir uma revolta, vai existir uma vontade de pagar essa taxa. Porque o morador, ele não quer ser assaltado entrando na garagem do prédio dele. E o Estado não oferece o serviço de segurança. Pessoas estão indo, em vez de ir na delegacia, vão lá no dono do morro e falam, roubaram meu carro, placa tal, não sei o quê. Cooperativas que vendem proteção vão lá e compram um carro por 1.000, 2.000, 3.000. Então, o Estado está falido, perdeu o controle, e a população tem preferido a proteção do crime. Essa é uma realidade. Por que não me causa espanto? Porque para mim não é novidade. Porque nós estamos assistindo, desde a década de 90, um crescimento, modus operandi da milícia. Quem não tem um testemunho de alguém próximo? Lá em São Gonçalo, eu menino, jovem, lá com os meus 15, 16 anos, talvez, adolescente, minha mãe tinha um pequeno comércio, uma lojinha. Veio um policial de folga e pediu uma taxa de proteção. Minha mãe da igreja, fervorosa, falou, minha proteção é Deus. No dia seguinte não teve Deus, não teve nada, a loja estava toda arrombada. O que foi isso? Prática de milícia. O tempo disse que Deus estava do lado da minha mãe, né? Porque graças a Deus estamos aqui hoje no canal, minha mãe está bem, não precisa da lojinha para trabalhar, nossa família prosperou. Eu não sei aonde esses senhores vagabundos estão. Provavelmente mortos, provavelmente precisando ainda roubar os outros, né? Então, a gente tem no nosso sangue a revolta da vagabundagem. O que me estranha é o Estado ver esse crescimento, essas pessoas acharem que não vão chegar neles.
Se na Zona Oeste tem, se em várias áreas de milícia tem, por que não vai ter no condomínio do bacana? Ou às vezes nem bacana, classe média. Vai ter. E o pior de tudo, Batata, em 2025 não é mais revolta. 2025 as pessoas estão preferindo recorrer ao tráfico. Porque é a certeza que ninguém vai ser assaltado chegando em casa, qualquer horário, entrando no condomínio, que a sua filha vai poder descer, andar na calçada. O Estado não faz isso, é constrangedor para a gente honra, quer honrar a polícia, mas é uma realidade. Se a gente não debater isso e se os deputados e os governantes não tiverem uma revolta, o que será daqui a 5 anos? Júlio Roque, vivemos um Estado em que, cara, compare o nosso Estado, o que o Brasil está chegando com outras nações, que para a gente poder mostrar para a população, se nada for feito, como ficaremos, Júlio Roque? Bem, são 2 pontos focais importantes que eu vejo nesse assunto. O primeiro ponto é sempre que eu já bati em outros takes aqui, que é a criatividade do crime. Como eles se organizam, se reorganizam, se reinventam para ter lucro o tempo todo. Então, se há uma queda financeira em um certo setor desse crime organizado, eles vão compensar com a elevação em outro lado. Então, eles estão tentando novos caminhos, que é esse do condomínio, né? Uma assembleia, uma convocação de assembleia para se discutir uma taxa cobrada pelo tráfico, né? Isso é um absurdo, como o Glauber disse, estapafúrdio, é um furo, mas é o que está acontecendo. Então, não podemos responsabilizar os moradores desse prédio, que estão acuados, estão precisando de ajuda da segurança pública. E o outro ponto focal que eu acho interessante, né, já disse sobre a criatividade dessa atividade criminosa, é como estamos caminhando para um teste. Eu gosto de falar muito nos podcasts. A liberdade, ela não é cortada por inteiro, de uma vez só. Ela é cortada igual a salame, em fatias, devagar. Então, é o que o tráfico está testando. Ele está testando novos modus operandi, como falou o Glauber. Modus operandi, ele diversifica para que tenha lucro e não seja pego. Então, temos que nos atentar, estamos com um caminho sem volta e eu acho que estamos chegando no final da linha. Ainda não estamos no final. Temos esperança, existe a resposta, só tem que ser praticada pelo poder público, que até agora não fez. É difícil, cara. Enquanto a polícia não se reestruturar, enquanto não tiver legislação forte, a verdade é que o Estado que o tráfico está muito à vontade, né? As organizações criminosas estão à vontade. Batata, por favor, irmão, desenha um cenário otimista pra gente aí. Perfeito, Glauber. Lógico, nós estamos experimentando aí a quantidade de tempo sem entrar na favela. Essa é a realidade. Ficamos um tempão sem entrar e aí tá desse jeito aí. E outra coisa, Glauber, os caras não optaram pra se defender, não optaram, foram coagidos a pagar, pô. Optar é uma coisa, coagido a pagar é outra, pô. Se eles não fossem coagidos a pagar, eles simplesmente iam lá e desenrolavam e botavam o dinheiro lá. Estão sendo coagidos a pagar. Tem que pagar, tem que pagar. E agora a culpa vem aonde? Pô, vocês não operaram. Não operaram por quê? Porque não podia operar. E agora nós devemos operar agora. Estamos operando. Porém o monstro está grandão. Grande demais. Todos os tiroteios, todo mundo está observando. A operação da Polícia Civil matou 11. Questionamento, aí, ó. Acabou, tá matando os caras, tá matando os meninos. E aí, isso em toda hora, pô. Isso ninguém vê. Simplesmente é visto quando os caras vão lá e tacam bala no jogador. Meteu bala no carro do jogador aí, ó. Estão dando tiro na pista. Ah, estão querendo dinheiro agora pra morar no prédio. Aí, ó. Estão pedindo dinheiro. Aí entra a polícia, investigação, porrada. Pô, esticou 3, 4, morreu 3, 5. 3, 4, 5. Pô. Aí, ó. Olha a violência da polícia. Olha a violência. Tem que saber o seguinte, meu amigo. Tu quer milho ou quer pipoca? Pois é, ô Batata, de fato eles estão sendo coagidos, né? Agora, o cara não tem opção de não pagar. Eu não citei aqui o meu relato familiar. Minha família optou em não pagar, fechou as portas e mudou de cidade, né? Depois,
Deus abençoou, prosperamos. Agora, o cara pode abandonar a casa dele? Não pode. Então ele vai pagar. Porém, depois de pagar, vai sair barato. Vai sair barato. R$ 1.800, eles vão fazer a conta. Essa é a verdade. Se o Estado promovesse segurança e chegasse para as pessoas e falasse, olha, o IPTU, ao invés de ser 4%, vai passar a ser 5% e vai acabar o crime. Eu tenho certeza que todo mundo ia chegar a se apresentar e falar, opa, eu pago voluntariamente 1% a mais de imposto. Mas não, você paga o imposto, você paga tudo, você se lasca e os políticos não fazem nada. Então, a realidade é, começa na imposição, depois o cara que está sendo extorquido, ele vê que entre um mauzão que não faz nada e o mauzão que ele não é roubado, ou que recupera um carro dele, ou que entra no tribunal do crime e honra ele vai preferir no crime. A grande verdade é, não tem como confiar no crime. Num primeiro momento ele te ajuda, depois ele te estupra. A verdade é essa. Miqueias, o povo está sem saída, né, cara? Onde vamos chegar? Essa notícia, em breve, acontecerá também na Zona Sul do Rio. E aí, quem sabe, terá mais revolta dos hipócritas, né? E da classe política, porque eles vão sofrer pressão da imprensa. Por favor, Miqueias. Glauber, a mobilização só acontece quando afeta a elite. E elite de verdade, tá? Os juízes, os desembargadores, os promotores. Isso gera movimentação, isso gera mobilização, porque eles que são capazes realmente de afetar a vida de um político, a candidatura dele. Quantas vezes a gente vê manifestações aí por conta da morte de uma criança inocente em uma comunidade, por conta da morte de um trabalhador, por conta do sequestro de um trabalhador, e nada muda. Agora, quando a gente tem um cenário que chama mais atenção por ser alguém de maior poder aquisitivo, por ser alguém que mora em uma área nobre, você consegue ter uma mobilização mais intensa. Olha só, eu cito o exemplo, por exemplo, nós temos a juíza Tula, que o marido dela, policial, morreu, né? Defendendo ela, inclusive. A juíza Tula, bem sabemos que é uma juíza que atua no tribunal do júri e tem uma pegada severa contra os criminosos. Ela sempre trabalhou, sempre atuou. Mas quando o marido dela morreu, foi o momento em que voltou a ter operação lá no Morro das Tabajaras, no Leme, na Zona Sul, em Copacabana. Enquanto não aconteceu com um juiz, não houve uma mobilização do Estado. E eu não estou falando que foi a juíza que mandou, não. Eu estou falando que autoridades do Estado, por medo da repercussão disso, foram lá e mobilizaram os policiais para ir lá na favela fazer operação. E algumas pessoas vão falar assim, mas então o policial é preguiçoso? Não, irmão, o Batata está aí para provar. A gente que é policial, eu que fui policial, nós queremos o tempo todo estar combatendo, nós queremos ir para cima desses caras e arrebentar. Só que muitas das vezes nós somos travados pela vontade política. Aí quando acontece com uma juíza, para não ficar feio para o governador, para não ficar feio para o secretário de segurança, ele vai lá e bota para ter operação na Zona Sul. Quando foi a última vez que alguém viu uma operação no Pavãozinho? Quando foi a última vez que alguém viu uma operação lá no Tabajara, no Chapéu Mangueira, que são favelas de frente para a praia? Não acontece mais. Agora, se voltar a acontecer morte na Lagoa Rodrigo de Freitas, se voltar a acontecer morte no Leblon e Ipanema, aí a gente vai ter operação. Infelizmente, para a gente começar a ver alguma coisa, precisa acontecer, o Estado espera acontecer a morte das pessoas que têm maior poder aquisitivo, que financiam campanhas, que fazem influência na mídia. Infelizmente, é esse o cenário que eu não queria ver, mas é o que está acontecendo, é o que espera o nosso Brasil. É isso aí, Miqueias. Perfeito, cara, perfeito. E assim fechamos mais um Fala Glauber News. E eu vou ler aqui, ó, a mensagem que chegou no superchat do Robert. O Capitão Nascimento já dizia: sistema é foda, parceiro. Ainda vai morrer muito inocente. E aí ele dá os parabéns dizendo: programa top demais. Então, dessa forma, eu me despeço de vocês do Fala Glauber News número 9. Chegamos à terceira semana e mais uma vez eu vou te pedir o teu apoio, a tua força, deixando o seu like, seu comentário. Esse foi um episódio que nós conseguimos fazer números
da nossa estreia, que batemos 1.900 ao vivo. Ainda é pouco, podemos muito mais. Estamos empenhados tentando te entregar um produto cada vez com mais qualidade, com a nossa essência. Isso que o Miquel acabou de fazer e durante todo o programa nós fizemos é o que nós chamamos de a informação além da notícia. Reflexão. Abrir a tua mente. Certamente estamos incomodando aqueles que não querem que tudo isso que está sendo debatido aqui, todas as nossas análises sejam recebida por vocês. Então, eu peço o teu apoio, que nós estamos aqui botando o peito para encarar todas as consequências, fazendo o que eu acredito, e eu tenho certeza que eu estou acompanhado de Júlio Roque, Batata e Miquel.